bem? Vamos continuar falando da série Damas Perfeitas e hoje nós vamos falar desse livro aqui, A Cortesã. A Cortesã vai contar a história de Marie Bourdon, que foi criada em um dos maiores bordéis de Paris, só que ela não almejava de hipótese alguma em ser uma cortesã. Só que o destino pregou uma peça nela, porque quando ela estava lá tentando planejar a sua fuga, ela se encantou por um nobre inglês que a prometeu o casamento e acabou se entregando para esse homem, que foi quando ela caiu em desgraça. Mas, mais para frente, ela conseguiu dar um jeito e fugir para Londres atrás desse nobre. Quando ela chega em Londres, ela é roubada, roubam tudo dela e ela tá lá na sarjeta mesmo chorando quando ela encontra David. E David vai ser o seu salvador. David, ele é irmão do Thomas, da Marquesa, que já tem a resenha aqui, depois você dá um pulinho lá e vê. Ele é irmão do Thomas e ele é aquele amigo prestativo, aquele irmão prestativo que acaba colocando o problema dos outros acima dos seus. Então ele é muito prestativo, ele quer ajudar, gente, ele é uma gracinha, ele é um mega de um cavaleiro. E eles se encontram e ele olha e fala, eu te conheço de algum lugar. E ela já fica um pouco assustada, mas ele, de algum jeito, de algum modo, ele acaba ajudando ela e ela acaba sentindo confiança em David e acaba cedendo a essa ajuda. E gente, ela é linda. Marie é linda, ela é ruiva, tem os olhos de jade. Ele fala que ela tem os olhos de jade. E lógico que ambos acabam se apaixonando. Só que nós estamos falando, uma coisa que me chama muita atenção nesses romances é que nós estamos falando de homens de 20 anos, 21 anos e de meninas de 16, 17, que nessa época era normal, porque a moça debutava. Quando a moça debutava, que apresentava ela para a sociedade com 16 anos, a família queria dizer que ela estava pronta para assumir um compromisso, que ela estava pronta para casar, que ela estava pronta para entrar no mercado do casamento. E os homens, lógico que naquela época não tinha essa obrigatoriedade igual da mulher. Naquela época a mulher com 21 anos, 23 anos já era titia, já era solteirona. Então isso me chama muita atenção, trazendo um pouco para o mundo de hoje. É difícil um homem de 20, 21 anos assumir as responsabilidades do nome da família, dos negócios da família, e não que não tenha isso, mas eu acho que é um pouco fora da nossa realidade, né? Então, dentro da minha cabeça, eu acabo imaginando eles um pouco, os personagens um pouco mais velhos, mas no livro é tudo bem claro, tá? Com questão de idade e tudo. Mas, enfim, voltando à história, eles acabam se apaixonando, se encantando um pelo outro. Só que David precisa voltar para a escola, precisa voltar para Cambridge, que eu acredito ali ser uma faculdade da elite, né, em Londres. Então ele precisava se formar de algum jeito e ele passa essa temporada longe de casa. Só que ele acaba colocando Marie a pedido, ele faz um pedido ao tio e acaba colocando Marie como camareira de Sarah, a Marquesa. Novamente, já tem a resenha lá, vamos acompanhar essa série que tá muito bacana. E aí ela acaba sendo a camareira da Sarah, elas acabam se dando super bem e David acaba se apaixonando perdidamente por Marie. Só que no meio de toda essa história tem um segredo. Ela passa a vida dela inteira juntando um dinheiro para pagar a viscondessa e tentar reaver uma coisa muito importante para ela, que até ali no meio de campo do livro fica muito obscuro. O que é essa coisa? O que é esse objeto, né, que ela tanto quer? E ela quer esconder as 7 chaves que o nobre inglês, ele chama Philip, que é um belo de um... Gente, esse livro, ele retrata bem a parte... Ele não traz só o romantismo,
tá? Aquela coisa do homem ser cavaleiro, aquela coisa do homem se importar com a mulher. Então, mostra um outro lado também desse século XIX, um homem totalmente pervertido, que é esse Philip. E ela acabou se apaixonando por ele lá atrás, mas ela não fala pra ninguém que ele que foi o nobre inglês que ela se encantou e trouxe ela até Londres, por causa de um assunto muito importante. E aí ela tem esse segredo, só que aí o David ainda continua amando ela e eles se envolvem, aí eles têm um relacionamento. Só que no meio de tudo isso nós também vamos descobrir um talento de Marie, que ela é desenhista. Ela desenha vestidos para que as modistas fizessem, né? Porque lá no cabaré, né, no bordel, ela que fazia a fantasia das cortesãs, ela que fazia as roupas das meninas. Então era bem bacana essa parte. Ela consegue entender o jeito inglês de ser e transformar isso nas roupas. É muito legal essa parte também. Então ela é uma mulher que enfrenta as adversidades muito firme, muito forte. Até que nós temos novamente a Marquesa de Bestow, a dona Joana, invejinha, filha da mãe. E aí ela vai lá e dá um rebuliço na história. Ela tem o dedinho dela aí de novo. E aí a gente descobre outras falcatroas também dessa Joana, dessa Marquesa muito da sem vergonha. E também a gente descobre um relacionamento aí com esse Philip, que é bem estranho. Que mais que eu posso falar desse livro maravilhoso? Lógico que eu comecei a ler essa série por causa das capas, que eu achei linda, maravilhosa essas capas. E tá valendo muito a pena a leitura dessa série. Eu já tô um pouquinho mais pra frente, vai ter resenha. E aí, voltando à história, foco. Ela mexe os pauzinhos e esse Philip acaba raptando a Joana. Esse Philip, ele tá casado com a Violet e ela é o grande amor da vida de John, que é o próximo livro que vai contar, a viúva. E aí elas vão sofrer um bocadinho nessa jornada que ela vai passar com o Philip e a Violet. É onde acontece muitas atrocidades com a mulher, que também traz outro assunto atual, né? Mesmo sendo antigamente, traz esse assunto atual do relacionamento abusivo. E eu não posso contar muito, senão eu vou dar spoiler, porque eu já levei um puxãozinho de orelha que tá soltando uns spoilers aí. Tá difícil contar isso pra vocês. Mas é um livro maravilhoso que fala, lógico, de amor, de respeito, de paciência, de perseverança e acreditar que tudo vai dar certo. E aí no final do livro a gente tem várias outras surpresas que vai nos levar para outra história. E gente, o legal dessa série é que é uma história, cada um com o seu personagem, óbvio, mas é o mesmo enredo. Então você vai descobrindo uma coisa que são vários segredos, várias revelações. O pessoal da antiga, os anciões que ele fala, né, os avós, os tios, os pais, cada um deles carrega um segredo que vai passando para os filhos. E é uma história bem amarrada. Eu achei que não tem pontas soltas, é bem contada. E eu tô adorando e ansiosa para o próximo livro, que é o último que vai sair, a Bastarda, porque eu já tô um pouquinho, como eu disse, eu já tô um pouquinho lá na frente, mas fica tranquilo que vai ter resenha. E é maravilhoso. Marie se mostra uma mulher muito forte, muito dedicada, muito delicada e que acaba enfrentando muitas coisas, mas que com muita maestria ela consegue lidar com tudo isso. E tem David amando ela, fazendo de tudo para conquistar ela, fazendo ela ganhar um lugar nesse mundo, porque o que fica bem frisado no livro é o seguinte: ela não é uma dama, mas ela também não é uma cortesã.
Então ela fica nesse meio termo de aprender como a sociedade londrina vive, né? Para que ela não cometa nenhuma gafe e seja aceita, porque ela é um ninguém. E o David quer muito casar com ela, dar uma vida para ela, só que a sociedade londrina não perdoa. E é difícil, mas no final eles acabam conseguindo de um certo modo, mas você tem que ler o livro para descobrir qual a forma que eles descobrem, qual o segredo revelado, os segredos revelados e o que é esse objeto que ela queria tanto. É uma coisa, não é? Que ela juntou dinheiro para poder pagar a Viscondessa? Também você vai ter que ler para descobrir. Então eu adorei, eu super indico essa leitura. Acompanha comigo essa série e não esquece, deixe seu like, o seu comentário e se inscreve no canal, lógico, e segue as minhas redes sociais. Eu Sincerona. Então, até! Tchau!